Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Galera, saudade, viu? Em uns slides anteriores, eu expliquei para vocês as independências na América, tá? Tanto a independência dos Estados Unidos e a independência da América Espanhola. Agora, nós vamos entrar aqui, ó, presta bem atenção, tá? Nós vamos entrar no novo módulo, que é o módulo 6, capítulo 18, Revolução Francesa e Era Napoleônica, tá? Então, a gente vai fazer uma aula introdutória aqui. Eu preciso com vocês periodizar. Então, a gente vai conversar, a gente vai iniciar esse papo, falar das dinastias Bourbons, falar da sociedade francesa, das consequências dessa sociedade em relação à economia, em relação a essas dinastias, tá bom? Então, vamos por partes, vamos com calma. Beleza? Então, olha só, pessoal. Segue aqui essa seta, tá? Que eu coloquei o pontinho vermelho, muito importante nessas aulas, nessas videoaulas aqui. Beleza? Então, Revolução Francesa. Revolução Francesa, ela marca a história contemporânea, tá? Ela vai de 1789 a 1799. É uma das maiores, se não a maior revolução da história da humanidade. Beleza? Então, vamos lá. Galera, para você entender a Revolução Francesa, é necessário você entender a sociedade do Antigo Regime. Quando eu falo em sociedade do Antigo Regime, eu estou falando em absolutismo monárquico. Olha, quem são esses absolutistas monárquicos da França? Tá bom? Então, eu coloquei aí, olha aí que bonitinho, tá? As representações de cada rei na França. Claro, não vou colocar todos, eu vou colocar os três principais aqui. Esses três principais que vocês estão vendo aí no slide, ó, primeiro aqui o Luís XIV, Luís XV e o Luís XVI. Todos esses três pertenciam à famosa dinastia dos Bourbons, tá? Bourbons, tem que fazer o biquinho. Então, eles são os reis absolutistas na França. E, consequentemente, na França é onde se concentra a maior força do absolutismo monárquico, ok? Por exemplo, o Luís XIV, ó, o Luís XIV, o primeiro aqui, ele era considerado o Rei Sol. Ele tinha esse apelido, olha que apelido bacana, o Rei Sol. O Estado sou eu que comando a sociedade, a economia, controlo tudo, tá? Então ele era considerado o Rei Sol. Esse Rei Sol aí, pessoal, ele vai construir o famoso Palácio de Versalhes, que até hoje nós encontramos na França, tá bom? Então, é um palácio lindo, maravilhoso, vai comportar aí praticamente 1.000 pessoas dentro do Palácio de Versalhes. Olha que legal você conviver com 1.000 pessoas em uma quarentena. É brincadeira. 1.000 pessoas dentro do Palácio de Versalhes, tá? O Luís XV, olha o apelido dele, o bem-amado, tá? Nesse período aí, pessoal, a França ela vai crescer economicamente, nós vamos ter construções belíssimas, culturais, mas isso tudo sugando ali do povo, o povo que pagava os impostos, o povo que construiu as grandes obras na época de Luís XV, tá bom? E o Luís XVI? Luís XVI está aqui, pessoal, o último, o gordinho aqui, bonitinho, né? Todo coradinho. É um rei seguro, é um rei indiferente, porque ele tomava as atitudes, por exemplo, vou citar aqui para vocês, ele contratava o ministro da Economia, depois ele demitia, depois ele contratava outro ministro da Economia, depois ele demitia, recontratava o primeiro. Então, ele mostrava uma inseguridade muito grande. Parece que ele não era rei, tá? Então, essa inseguridade vai fazer com que ele saia
do reinado da França e muito mais, ele vai ser condenado à morte. Então, a bomba vai estourar principalmente nas mãos de Luís XVI, um rei inseguro e indiferente, tá bom? Então, cuidado, pessoal, não esquece Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, tá? A sociedade francesa. A sociedade francesa do antigo regime funcionava dessa forma aí, pessoal. Segue a setinha, tá? No topo você tinha o rei, tá? E depois, abaixo, você tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, beleza? No primeiro estado, você encontrava, ó, segue a seta, o alto clero e o baixo clero, ou seja, a Igreja Católica, tá? Nesse primeiro estado, você tinha aí praticamente 120 mil pessoas que estavam usufruindo, tá? Do povo. Eles eram considerados os maiores senhores feudais, lembrando que a França ainda vivia esse resquício aí da Idade Média. Eles obtinham 20% das terras na França, tá? Esse primeiro estado, seguindo a setinha aqui, ó, tinham privilégios tributários e jurídicos, ou seja, não pagavam impostos e não sofriam nenhum tipo de penalidade, tá? O segundo estado, pessoal, o segundo estado é a nobreza de sangue, os nobres de sangue e aqueles que poderiam comprar a sua titularidade de nobre, chamada nobreza de espada, tá? Então, o que era essa nobreza? Em resumo, pessoal, a nobreza é a que cercava o rei, ficava ali bajulando o rei, né, vivendo ali no Palácio de Versalhes, usufruindo tudo de bom e do melhor, enquanto a população passava fome, tá bom? Nesse segundo estado, nós tínhamos 350 mil pessoas, tá? Que não pagavam impostos e não sofriam o poder jurídico, não sofriam nenhum tipo de penalidade. E o terceiro estado, tá? O terceiro estado nós temos aí, pessoal, praticamente 95 a 90% da população francesa, tá? Cuidado, muito cuidado com o terceiro estado. O terceiro estado, você tem uma camada rica, que é a burguesia, e também você encontra o povo, tá? Também chamado de sans-culottes, beleza? Sans-culottes e camponeses. O que você está vendo aí no terceiro estado? É que você, dentro da mesma camada, desculpa, você encontra pessoas ricas, que são os burgueses, e povo, o povão, tá? O que pode acontecer aí? Esse terceiro estado, principalmente a burguesia, ó, seguindo a setinha, vai chegar uma hora que eles vão contestar o poder do primeiro e do segundo estado. E eles vão querer participação política. Isso é muito importante de você entender, a participação política, a camada burguesa. Eles vão promover a Revolução Francesa utilizando o povo e essa burguesia vai querer, ó, subir de nível. Não vai querer pagar impostos, vai querer participação no Estado, vai querer participação na economia, tá? Vai querer decidir os rumos da França. Então, é o terceiro estado, né, juntamente, claro, burguesia e povo, que vão promover a famosa Revolução Francesa. E isso vai cair nas mãos de quem? Do Luís XVI. Tá bom? Passando para o outro, pessoal, somado a isso, a dinastia Bourbon, mais a sociedade francesa, que estava bem diferenciada aí, entre primeiro, segundo e terceiro estado, você tem uma crise financeira dentro da França. Vamos ver aqui por parte. Forte e seca, né? Quase dizimou todo o rebanho francês, é muito complicado isso. Gastos acumulados com sucessivas guerras. Luís XIV e Luís XV fizeram com que a França entrasse em guerra. Que tipo de guerra, professor?
a Guerra dos 7 Anos, que nós já conversamos, e a participação na independência das 13 colônias, que também nós já conversamos. Além do caos econômico, financeiro, social que a França estava passando, esses reis fizeram com que a França participasse de guerras. E toda e qualquer guerra, infelizmente, ela traz prejuízos enormes. Seja se for vencedor ou perdedor. Beleza? Isso vai gerar, pessoal, aqui, ó, o terceiro ponto, déficits nas contas públicas. Além disso, Luís XIV, Luís XV e também Luís XVI gastavam demais dinheiro com despesas pessoais, com a realeza, tudo chique, o Palácio de Versalhes, né? Tudo lindo e maravilhoso, o que fazia contraste com a sociedade francesa. E também, pessoal, um acordo econômico entre França e Inglaterra. A Inglaterra ela tinha uma sobreposição entre a França, tá? Ou seja, os produtos manufaturados eram vendidos com mais facilidade para os ingleses, tá bom, pessoal? Somado a isso, é claro que nós vamos ter o início de uma revolução que vai estourar, como eu falei para vocês, nas mãos do Luizinho, entre nós, intimidade, né? O Luís XVI. E o que o Luís XVI vai fazer? Ele precisa tomar algumas medidas. Ele precisa controlar esse período caótico que a França estava passando, tá? E na próxima aula nós vamos ver que tipo de medidas que esse rei, né, indiferente, inseguro, vai tentar fazer para a França. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Então, na próxima aula a gente continua, tá ok? Beijos, obrigado.